Então, gente, boa noite. Obrigado pela presença, obrigado também ao pessoal que está presente aí virtualmente. Hoje a gente vai receber o professor Antônio Carlos Fontes dos Santos, do Instituto de Física da UFRJ. Vou falar um pouquinho sobre o Tony, né? Ele possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Física pela Universidade também Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Física pela PUC do Rio, pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também outro pós-doc pela University of Missouri System, pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, outro, pós-doutorado pelo Canadian Light Source, é o quarto, doutor, vai acompanhando aí, hein? Tem curso técnico profissionalizante em material bélico pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, ensino fundamental, primeiro grau pelo Pedro II, e ensino médio, segundo grau, pelo Colégio Pedro II. Então, educação pública aí do começo ao fim, né? Pois é. Ele é professor titulado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é membro de um número enorme do corpo editorial de um monte de revistas. Eu nem vou ler aqui para poder a gente terminar. O Tony atua em muitas coisas. Por exemplo, ele atua em colisões de íon-átomo, ionização múltipla, target ionization, espectrometria de massa e também ensino de física. Então, é um prazer. Ele vai falar hoje sobre um tema muito interessante. Vocês já estão vendo aí na tela. Educação inclusiva e decolonialidade nas exatas. Eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, mas eu espero que até o final eu consiga falar direitinho. E esse seminário faz parte do programa de seminários que a gente tem oferecido aqui no Polo 15 do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Então, Tony, por favor. Muito obrigado, Paulo Vitor. Boa tarde a todos e todas presentes. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, rever amigos, né, de longa data. E falar do nosso trabalho também é muito interessante. Então, eu tenho atuado em ensino. A minha formação é em física dura, mas desde sempre. Antes eu já gostava de trabalhar com ensino, inicialmente apenas por prazer, e depois virou mais sério quando criaram o mestrado profissional. Aí eu entrei no mestrado e depois o doutorado do PEMAT, né, em História, Ensino e História da Física e da Matemática. E desde então tenho me dividido nessas duas áreas. Eu vou trazer alguns trabalhos que a gente tem feito, uma parte dos trabalhos que a gente tem feito, principalmente no PEMAT, que é esse programa de pós-graduação. E a gente tem também se dedicado a essas duas linhas, né, de educação inclusiva e decolonialidade, né? São temas que a gente discute bastante no PEMAT, e eu escolhi falar um pouco mais de forma geral, genérica, sem entrar em muitos detalhes, e qualquer questão que tenham, qualquer assunto, vocês podem perguntar e eu ficarei feliz. Para passar aqui o slide, é esse conde? Você pode passar? Pode passar, por favor. Tá bom. Então, eu dividi a fala nesses dois temas. São dois temas que eles conversam entre si, né? O primeiro de educação inclusiva, a gente vai falar um pouquinho, né, o que é esse é o paradigma da integração, integração versus inclusão, que a gente busca, né? O nosso objetivo final é a inclusão, e mostrar um pouquinho de alguns trabalhos em ensino de física para alunos cegos, ensino de matemática, ensino de surdos e questões de gênero também, envolvido. E na segunda parte, decolonialidade, né, também alguns exemplos de ensino de física e etnomatemática que a gente vem desenvolvido. Eu tenho atuado tanto em física, ensino de física, quanto ensino de matemática. Bom, esse aqui slide assim, ilustra bem, né, o que é o conceito de integração e inclusão, né? Então, a gente tem aqui, tradicionalmente, a escola, ela sempre foi um lugar de exclusão, né? Você, não só institucional, mas muitas vezes a família, sempre, quando tinha algum membro que não se encaixava naquele paradigma do que a gente chama de normal, excluía, né? Então, a escola sempre foi um ambiente de exclusão para os ditos normais, né? Então, você tem aqui o que é o exemplo de exclusão, onde você tem várias pessoas que não se encaixam dentro daquilo que a sociedade chama de normalidade, ficavam excluídas. A segregação, que foi praticada principalmente nos Estados Unidos, você via bastante isso, você via as escolas para negros, né? Ou para alunos que não se encaixavam
naquele perfil onde você tem um grupo que é excluído, não? E aqui há os avanços, que é o que chama de integração, onde você traz esses grupos que tradicionalmente excluídos para a escola, mas eles ainda são tratados ainda de forma separada. E o nosso objetivo que é a inclusão, que é trabalhar uma sala de aula inclusiva onde todo mundo, a aula é para todos, direcionada. Então, o nosso objetivo é chegar na inclusão, que eu diria que é uma meta, né? Mas a gente vai ver um pouquinho que é difícil. Obrigado, pode passar. Então, para trazer um pouquinho, falar sobre isso, eu trago palavras da Maria Tereza Mantoan, que é especialista no assunto, né, e a opinião sobre ela, o que é inclusão. E poucas pessoas entendem o que é inclusão. Se trazer, por exemplo, um aluno cego para a aula, não necessariamente ele está incluído, né? Então, o que é inclusão? Foi perguntado para a especialista, uma das maiores defensoras da inclusão no Brasil. É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro, e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção, todos. É para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Então, esse é o nosso objetivo na exclusão. Em alguns países existem, né, já esse modelo já de escola, inclusive aqui no Brasil a gente também tenta, por exemplo, hoje o Pedro II é um exemplo, que se tenta fazer inclusão, mas esse é onde a gente almeja, né, chegar à inclusão. Pode passar, por favor. E que benefícios, né? A inclusão é benéfica para todos, né? Alguns alunos, até professores, acham que quando você inclui, você pode ir num ritmo mais devagar para poder incluir todo mundo, e alguns acham que isso pode prejudicar. Então, de novo, a palavra da Tereza Mantoan: que benefícios a inclusão traz a alunos e professores? A escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora. Às vezes ela é, mas pelo motivo errado. Ela tem uma sociedade que exclui, a escola também exclui. O grande ganho para todos é viver a experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na infância, mais tarde terão muita dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão possibilita aos que são discriminados pela deficiência, pela classe social ou pela cor, que por direito ocupe o espaço na sociedade. Então é para isso que para incluir a todos, né? Pode passar. E, finalmente, eu não vou ficar lendo aqui, mas só é importante trazer essas palavras. Um professor sem capacitação, acho que é muito importante isso, pode ensinar alunos com deficiência, né? Você precisa ser capacitado. A opinião da Maria, sim. O papel do professor é ser regente de classe e não especialista em deficiência. Essa responsabilidade é da equipe de atendimento especializado. Então, o professor, né, ele não precisa ser necessariamente um especialista. Hoje a gente até forma alguns especialistas, mas ele não precisa ser especialista em alunos com deficiência para ter uma sala de aula inclusiva. Pode passar, obrigado. Então, dito isso, eu vou mostrar alguns exemplos, né, de trabalhos que a gente tem desenvolvido. Eu trago esse primeiro, foi quando eu comecei a trabalhar com inclusão, alguns anos atrás, né? Talvez em 2010, se não me falha a memória. Esse é o professor Alexandre Azevedo, Pedro II. Ele faleceu esse ano. Você foi, eu acho que da tua turma, né? Já estava saindo. Ele é um grande amigo, né? Ficamos amigos, ele infelizmente faleceu esse ano. Foi ele que eu entrei em inclusão. O professor do Pedro II, o Pedro II começou a receber alunos cegos, vindos do Benjamin Constant e de outras. E ele começou a trabalhar, né, com esses alunos, né, ensinando física. E ele foi fazer um mestrado e ele trouxe a proposta o tema do mestrado dele, ensino de ótica para cegos. Poxa, eu nunca tinha trabalhado, vou ensinar ótica para cego. Bom, essa foi a proposta e eu não sei, eu acabei aceitando. A proposta que o que eu fiz para me justificar quando
a gente fala para os alunos, né, que a física, quando você aprende física, você aprende as ferramentas básicas e a prova ou na vida você vai resolver problemas de maneira criativa com aquelas ferramentas. Eu encarei esse desafio dessa forma, né? Eu tinha as ferramentas, sei física, razoavelmente, conheço um pouco de ensino, e vou aplicar uma situação nova para mim, né? Para mim era ensinar ótica para aluno cego. Então, eu aceitei o desafio no mestrado profissional, e a gente... e, na verdade, o meu trabalho ali, ele já tinha experiência com alunos cegos, e ele foi me dizendo o que ele fazia. E eu apenas, o que eu fiz, peguei aquilo e a gente sistematizou, a gente colocou num referencial e sistematizou. Então, a gente deu alguns trabalhos, isso aqui é um aluno no Pedro II, onde a gente criou material adaptado aqui, alto relevo, numa placa magnética, né? A gente sabe que foi a primeira vez que surgiu isso. O Alexandre, ele até falava que depois algumas firmas começaram a comercializar, mas os direitos, os autorais não foram devidamente dados, né? Mas isso é uma placa magnética, né, que a gente compra, na época era R$10 no centro da cidade. Eu tinha no quadro assim, da minha sala uma placa dessa, eu olhei assim, vamos fazer com uma placa dessa daqui, material relevo, vamos pegar a imã de geladeira, aquela tira. Aí ele gostou da ideia, ele é muito motivado, então ele foi na cidade, comprou e já fiz na mesma hora, e a gente criou essa proposta aqui, que deu um artigo, né, esse primeiro artigo, que foi parte da tese dele, da dissertação dele, pode passar. Logo depois, a gente fez uma segunda ideia, que ele estava apresentando o trabalho dele, que lá a gente tem a tradição, no meio da disciplina, você mostra o andamento do seu trabalho. E a gente discutindo com o Carlos Eduardo Aguiar, que é professor lá, e o seu aluno, surgiu a ideia de... O Leonardo, que é o segundo autor ali, ele era aluno também na época do Carlos, e ele tinha uma grande habilidade de montar equipamento. Ele desmontou um CD, de gravador de CD, um laser do gravador de CD, e com intensidade suficiente montou um laser, pegou um laptop dele, desmontou, pegou o laser e criou um dispositivo laser que ele é intenso o suficiente que o aluno consegue perceber. Então, através do tato, que o aluno não tem a visão, né? Falta a visão, então, através do tato, ele conseguia ensinar, aprender elementos básicos de ótica, geométrica, propagação retilínea. Então, ele segue, através do tato, a trajetória, né? E a gente, ainda através do tato, conseguiu ensinar a lei de Snell, a reflexão, e só pelo tato, né? Na verdade, isso já era feito com o Alexandre, não com laser, né? Mas ele, para ensinar para um aluno o que era a luz, né? Como que vai ensinar? Né? Ele colocava no sol, por exemplo, está sentindo aqui, então você está sentindo esse calor, então ele redefiniu a definição de luz, né? Tem lá na Sociedade American Optical Society a definição de luz, que é a radiação que sensibiliza os olhos. Ele redefiniu através do tato, né? Ele chamou com aquela que sensibiliza a pele através do tato. Ele redefiniu para cego, que não consegue ver. E esse foi um segundo trabalho, que foi a partir de uma conversa que o Leonardo e o Carlos Eduardo deram, e a gente fez um segundo trabalho também. Pode ir, né? Bom, e ali foi o primeiro, no mestrado profissional, ainda a ideia de produzir um produto, a gente acha que a gente conseguiu, mas depois o desafio aumentou, né? Veio a criação do programa de pós e doutorado de ensino de física e da matemática no Instituto de Matemática, e o desafio começou. Como eu fiquei conhecido por trabalhar com aluno cego, a partir daí as pessoas já me procuravam, né? Então veio aqui um trabalho do Márcio, né? O professor Márcio Veloso, foi a tese de doutorado agora, ensino de cegos, para alunos cegos. E o desafio foi bastante grande, porque ele começou em 2019 e logo depois veio a pandemia. Então ele tinha uma proposta, ele veio com uma proposta para ensino de cinemática para alunos cegos, e depois terminou as matérias, vamos começar a fazer o trabalho, veio a pandemia e não dava.
Então a gente reformulou tudo. No meio depois de um ano, teve que tudo que a gente tinha pensado começar do zero. E surgiu, eu soube que na UFRJ tem um aluno que é deficiente visual, fazendo engenharia, e ele ia fazer Física Experimental 3, laboratório. E eu falei, vamos mudar, em vez de cinemática, vamos aproveitar e ensinar eletricidade para ele, circuito. E o Márcio topou, mas eu tinha a ideia no início da pandemia que a pandemia ia durar 2 ou 3 meses, era o que eu achava. Então, assim que a gente planejamos, né? E achava que no segundo semestre teria aula, né, presencial. E não teve, a pandemia durou mais, e o Márcio teve uma ideia que eu não acreditei, falou, vamos ensinar remoto. Aí eu falei, não dá, não. Eu já ensinei ótica para o aluno cego, agora ensinar laboratório de eletricidade para o aluno cego, remoto, não dá. E o Márcio mostrou que é possível, e a gente fez um curso remoto de Visesp 3, foi eu, o Márcio, foi a professora Mercedes, que estava dando, a professora regente da disciplina, e a gente fez um curso para esse aluno. Então está aqui. O título do trabalho que a gente também publicou lá é Hands-on Electricity, um laboratório que você bota a mão, né, para mexer, ensino remoto durante a pandemia, né? Então, o que a gente fez? O que o Márcio fez, né? Então, a gente tinha o cronograma de FISESP, Física Experimental 3. Então, o objetivo era ensinar a lei de Ohm. Então, ele criou um material adaptado, ele em casa. Ele criou esse material que é apenas conceitual, não é um circuito, mas apenas conceitual para ensinar conceitos de diferença de potencial, fazendo uma analogia, diferença de potencial com altura, né? Com energia, como se fosse energia potencial, para conceitualmente ensinar para o aluno. E aqui o análogo, aqui o circuito de verdade, né? Totalmente adaptado. Então, o que fez? O aluno ficava na casa dele, o Márcio preparou isso, tudo construído pelo Márcio, na mão, levava, higienizava com todo cuidado, levava para o aluno na sala dele, na casa dele, e a gente, de forma remota, ficávamos nós dando aula para o aluno, né? O Márcio dando aula e nós acompanhamos. Isso foi uma experiência, assim, quebrou ali alguns paradigmas para mim, né? Então foi bastante desafiador. Pode seguir. Então teve esse trabalho, né? E logo depois continuou. A ideia era terminar com lei de Ohm, e a gente conseguiu, mas eu tinha que fazer o curso todo e a gente avançou, a professora Mercedes continuou dando o curso, e a gente conseguiu fazer vários trabalhos que não coube numa única publicação. Então, tem a segunda parte da abordagem da lei de Ohm, que foi publicado no Latin American Journal of Physics também. Continuação, você tem um aluno ali, remoto em casa, trabalhando com material totalmente adaptado, né? Isso foi parte da tese do Márcio. Pode passar. Bom, então, continuando, agora na matemática, né, é um trabalho do Rodrigo Cardoso, orientado pela professora Cláudia, do Instituto de Matemática. Aqui eu sou o co-orientador, sou mais coadjuvante. É um trabalho orientado pela Cláudia, do Rodrigo, onde ele ia ensinar matemática, basicamente estatística para alunos cegos, que a estatística hoje ela está incluída nas disciplinas nos anos iniciais, né? Na minha época não era, mas hoje os alunos já aprendem. E a ideia é ensinar representações de tabelas e gráficos para alunos cegos. Não sei se alguém já teve oportunidade, existem livros em braille adaptados, né, que são os livros tradicionais, e você imprime em braille, e ele fica um livro, ocupa talvez esse espaço todo aqui, um livro só, porque é por causa da imagem, né? Então, existem livros de matemática, por exemplo, né, que são utilizados, e a ideia inicial era ver como que esses livros eram utilizados. Também veio a pandemia, também foi no meio da pandemia, mudou tudo, né? E ele conseguiu apenas fazer um estudo piloto que acabou virando a tese dele. Então, ele criou gráficos de estatística, né? E deu para o aluno, pode passar. Então, está aqui, né? Isso é um livro para
matemática e estatística, né? E a ideia é pegar essa página aqui, esse conteúdo, e adaptar para alunos cegos. Então, ele fez... Se você tem aqui usando alguns programas, tem aqui em cima, e ele criou, né, feito em casa, e pedia para o aluno manusear e ver qual tipo de gráfico que era mais... que o aluno se adaptava melhor, né? Então, pode passar. Então, ele fez vários tipos de gráficos e fez uma entrevista. Isso aqui é do Instituto Benjamin Constant, né, que é uma escola especial, né, que é para o ensino especializado. E lembra do que a gente falou da inclusão, né? Não é uma escola inclusiva, porque é uma escola onde é especializada, voltada para esse público, para atender esse grupo, né? Mas eles aprendem estatística, então ele fez uma entrevista, né, com um aluno cego, uma entrevista baseada em tarefas, onde o Rodrigo está aqui com o aluno e passando tarefas, entrevistando um aluno, para ver como que ele se adapta com os diversos tipos de gráfico e estatística. Pode passar, né? Isso foi a tese dele também. E aqui, já com a professora Adriana, que também nos procurou ela já tem uma grande experiência trabalhando com alunos surdos. Então, a proposta que ela trouxe, que ela é bastante ativa, ela é professora do Estado, e ela organiza feiras de ciências. E a ideia, a proposta era só ver quão inclusiva pode ser uma feira de ciências para alunos surdos, né? Então, nesse caso, foi a escola, um trabalho que ela entrevistou profissionais da escola dela, né, para ver como que esses profissionais, professores, diretores, tudo, o que eles achavam daquela feira, se de fato era inclusiva, né, se poderia incluir os alunos surdos ou não, né? Então, esse foi o outro trabalho. Não foi um trabalho de ensino, mas sim, na verdade, de ver quão inclusiva pode ser essa feira, né? Bom, passando um pouquinho, eu falei que eu ia falar bastante de forma geral, tem uma questão muito importante, que é a questão de gênero nas exatas. A gente vê que, geralmente, em física e matemática, principalmente física, você tem um número de pessoas do gênero masculino mais do que mulheres presentes. E por que isso ocorre, né? Então, existem iniciativas importantes de inclusão de meninas, trazer, né, mostrar que elas podem fazer exatas físicas. Então, aqui eu mostro duas propostas em que eu colaboro. Eu tenho meninas do circuito, que é professores do Instituto de Física da UFRJ, e o outro é o Meninas do Rádio, da professora Viviane, que vai estar aqui em breve, né, daqui a um mês vai estar aqui presente. E eu estou colaborando aqui e falar um pouquinho sobre o trabalho delas, né? Pode passar, por favor. Bom, esse aqui são as professoras, a Tereza Paiva, a Eli Sinek e a Tatiana Rapopó, que estão à frente desse projeto que tem Meninas no Circuito, né? Eu sou um colaborador coadjuvante bem pontual, mas elas fizeram um levantamento, em que eu participei no artigo, sobre equidade de gênero longe das ciências exatas no Rio de Janeiro. Então, o que foi basicamente? Levantou dados, instituições que têm física, química e matemática no Rio de Janeiro, para ver qual o percentual de mulheres professoras, né, em todas as instituições. E pode ver aqui, talvez não dá para ver, mas em azul você tem mulheres. Aqui fez um recorte não só de gênero, mas também de raça, né? Então você vê em laranja homens brancos, né? Em azul claro você tem mulheres brancas, e você tem em vermelho homens não brancos, e um pouco, quase não dá para ver mulheres não brancas, né? Você vê que o domínio é de homens nas suas instituições, né? Então, o UFRJ, UF, UERJ, nos IF, eu acho que também tem o na Unirio, PUC. Então, prevalece homens brancos, né? Depois, bem atrás, mulheres brancas, homens não brancos. Aqui, não brancos inclui também pessoas de descendência asiática, e mulheres não brancas, um caso. Você vai ver como que um ambiente não é um ambiente, digamos, inclusivo em termos de gênero
classe, né, ou de raça, se você preferir. Né? Pode passar. Então, já que não existem mulheres nas exatas, na matemática e na física, tem um trabalho da Juliana Severino, ela é professora de matemática, e ela veio com essa proposta aqui no Instituto de Matemática da UFRJ, tem quase uns 150 professores, tem uma mulher negra. Uma mulher. Então, a proposta que a Juliana, que foi aluna de graduação de licenciatura, vê a importância da representatividade, ela viu uma mulher negra, né? Alguém parecido comigo, é importante de olhar e se ver alguém que a representa, e ela trouxe essa proposta de estudar, né, qual os obstáculos que essa professora pesquisadora passou ao longo de sua vida. Então, a dissertação de mestrado dela, a trajetória escolar e profissional de uma docente negra do Instituto de Matemática, ela fez uma pesquisa, né, com essa professora, né, que foi uma história de vida, uma narrativa da vida dela toda, uma entrevista em profundidade, e a gente analisou, né, toda essa fala desse professor através de alguns referenciais, como a teoria crítica da raça, que é basicamente uma teoria que diz que algumas pessoas acham que o racismo é aquela coisa só da extrema-direita, e a teoria crítica da raça diz o seguinte: o racismo está na sociedade como um todo, não é só de pessoas racistas da extrema-direita, mas todos, né, a sociedade toda, ela é racista, né? Então, a teoria da crítica da raça, a questão das identidades racializadas, que a identidade é algo que você é construído, né? E da interseccionalidade, por ser mulher e negra, você tem interseção entre gênero e raça, né? Por ser mulher, ela já está sendo excluída, mulher negra, ela é duplamente excluída. Né? Então, foi o trabalho da Juliana. Então, aqui tem a professora Viviane, que vai estar aqui, eu acho que mês que vem, que eu soube. Ela é física nuclear e ela tem também, a gente tem trabalhado nos últimos anos juntos, e a iniciativa dela do Meninas do Rádio, que trabalhou intensamente durante a pandemia, fazendo divulgação, principalmente no YouTube, quando a gente não conseguia estar juntos. E esse foi um trabalho, né, que ela mostra os resultados do Meninas do Rádio, do trabalho que foi feito durante a pandemia, né, no grupo que ela tem na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Bom, podemos ir em frente. Já indo, o tempo aí, por favor, por controla, já indo para a segunda parte, nessa parte foi de inclusão, falar um pouco de decolonialidade, que é um conceito que nem todo mundo conhece. A gente aprende na escola a colonização, né, que é um processo político e econômico de dominação. O Brasil foi colônia de Portugal, isso tem uma dependência, né? A gente dependia economicamente, na verdade, eles subtraíam tudo da gente, tinha dominando um poder aqui. E a descolonização é esse processo que ocorre depois, quando o Brasil torna-se independente. Né? Mas, mesmo depois que a gente deixa de ser colônia de Portugal, depois existe ainda o que algum grupo chama de colonialidade, os efeitos, principalmente nas mentes das pessoas. Você não é um país, oficialmente, não é mais uma colônia, mas isso deixa cicatrizes profundas na cabeça das pessoas, e esse fenômeno que persiste após a colonização é a colonialidade, e a proposta aqui é fazer a decolonialidade, que é o processo contrário. Sim. Sim, existem várias. Exatamente, toda. Exatamente. Eu vou falar rapidamente aqui, né? Você tem vários tipos de colonialidade. Pode passar um pouquinho. O que é essa decolonialidade? Né? É uma escola de pensamento que visa desvincular-se das hierarquias de conhecimento eurocêntricas. A ideia de que a Europa é o centro do conhecimento, né? Que todo o conhecimento é produzido na Europa e todos os outros são subalternos aqui. A gente simplesmente absorve esse conhecimento que é produzido. Então, isso é o eurocentrismo. Né? E das formas de estar do mundo para possibilitar outras formas de existência na Terra. Então, existem, como o Paulo Vitor falou, várias formas de colonialidade. Né? Alguns temos aqui uma colonialidade do poder,
que faz alusão à invasão do imaginário do outro, né? Então, você, mesmo não sendo mais colônia, mas as pessoas se sentem subalternizadas. Você olha, e eu vou mostrar um exemplo, eu acho que talvez alguns já tenham visto, a ideia de que nós somos subalternos e o que é produtor do conhecimento, o que é de valor, é produzido na Europa, nos Estados Unidos, por homens brancos. Essa é a ideia. Né? Então, a ideia de decolonialidade é ir contra isso. Você tem a colonialidade do saber, né? Que é como a repressão de outras formas de produção de conhecimento, é a ideia de que todo conhecimento produzido que é válido é só na Europa. Né? Então, a América Latina, a África e a Ásia teriam um papel apenas de absorver esse conhecimento. Né? A colonialidade do ser, o indivíduo é subalternizado. Né? Então, o indivíduo que não se identifica como uma pessoa branca com características europeias, ela é diminuída. A gente pode discutir depois aqui. No Brasil, a gente teve aqui a eugenia, que surgiu, na verdade, foi o Galton, que era primo do Charles Darwin. Ele era matemático. Ele foi fazer matemática por sugestão do Charles Darwin. Né? E ele tinha, naquela época, a ideia de uma hierarquização da sociedade. Já era assim, todo mundo admitia, mas ele formalizou isso. A ideia de que os seres mais evoluídos ou mais competentes seriam homens brancos. Depois viriam as mulheres abaixo. Depois viriam as prostitutas, bêbados brancos. E os índios e os negros, por último. Tem essa hierarquia. Então, Francis Galton ele cunhou essa palavra eugenia, de que você é bem nascido. Ele media crânios, né, braços, para tentar criar um modelo matemático, né, estatístico, para provar essa ideia de que só os homens brancos eram superiores. Né. Isso foi presente no Brasil. O Brasil teve uma sociedade eugênica, mas isso leva... teve. E isso leva a colonialidade de ser, a ideia de que... eu não trouxe aqui, mas assim, você vê recortes da época, a ideia de que alguns eugenistas falavam assim, casamento entre branco e negro, não, de jeito nenhum. Você vai degenerar. O mestiço, principalmente, é pior do que o negro, porque ele é uma degeneração. Isso era ideias eugênicas. Né? A gente pode conversar isso. Então, isso é a ideia do colonialidade do ser, é subalterno. Isso, o oprimido, ele adquire isso. Ele pensa assim também, ele acaba absorvendo isso e ele se coloca como uma posição de inferioridade. Né? Bom, a decolonialidade, a ideia dele é visibilizar as lutas contra a colonialidade, todo esse processo que continua depois da colonização, a partir das pessoas, das práticas sociais, epistêmicas e políticas. Pode passar. Né? Então, vou de novo, só leu aqui o Boaventura Santos, é um sociólogo português, ele fala aqui um pouquinho, né, sobre isso. Como é possível que o cânone do pensamento em todas as disciplinas das ciências sociais e humanidades, nas universidades ocidentalizadas, se baseie no conhecimento produzido por uns poucos homens de 5 países da Europa: Itália, França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos? Quem estuda filosofia, você vai ver Kant, vai ver Hegel, vai ver só pessoas da Europa. Né? Como foi possível que homens desses 5 países alcançaram tal privilégio epistêmico, né, conhecimento, ao ponto de que hoje em dia se considere o seu conhecimento superior ao resto do mundo? Como eles conseguiram monopolizar a autoridade do conhecimento do mundo? Como que é que no século XXI, com tanta diversidade epistêmica existente no mundo, estejamos ancorados em estruturas epistêmicas tão provincianas, camufladas de universais? Palavras, né, do Boaventura Santos. Pode passar, por favor. Então, nessa ideia, né, surgiu o trabalho do Rodrigo Fernandes, que ele é o terceiro aqui da esquerda para a direita, né? Ele é professor também do Estado, ele trabalha numa escola onde com cerca de 1.000 alunos, 90% de negros, né? E veio essa proposta de estudar a questão da colonialidade que está impregnada na cabeça dos alunos. Então, essa foto é um momento histórico, que foi no dia da defesa dele.
Você tem aqui algumas pessoas que merecem. Catemari Rosa, não sei se conhecem, né? É a professora de física da Bahia. Né? O Vitor Giraldo, que é coordenador do PEMAT, era na época. O Rodrigo, eu, Renato Nogueira, que é professor de filosofia da Rural, a professora Rosana Hering, que é professora da Faculdade de Educação da FRJ, e a professora Maria Alice da UERJ, Faculdade de Educação. Né? Então, assim, uma banca totalmente não convencional no Instituto de Matemática e de Física, onde você tem um grande número de mulheres negras, inclusive, e homens negros ali. Então, é diferente da banca típica que a gente vê numa defesa de física, que é só homens, né? Homens brancos. Né? Então, essa foi a tese dele, identidades racializadas. Pode passar, por favor. Ele começou fazendo um teste, né, com os alunos dele. Né? Ele fez assim, fotos de várias cientistas e mostrou para os alunos, perguntou para indicar quem você acha que é cientista. Né? Então, você tem Newton, você tem André Rebouças, você tem mulheres, você tem Marie Curie, e vários homens brancos, negros, mulheres brancas e não brancas. Bom, o resultado é o seguinte, todas as mulheres foram negadas para os alunos. Né? Mesmo mulher branca, como Marie Curie, ganhou o prêmio Nobel mais de uma vez, os alunos não vêm por ser mulher, não vêm, os próprios alunos, né? Os alunos de 15 anos, não acham que é cientista por ser mulher. Marie Curie. Todas as mulheres foram, mesmo mulher branca, não foi identificada como cientista. As mulheres negras, certamente. Entre os homens, todos os homens negros foram negados como cientistas. Né? Então, você tem aqui, por exemplo, talvez está difícil de ver, mas tem aqui no canto o André Rebouças, no seu canto superior direito. Ele era engenheiro, né? Tem um túnel famoso, né? Que leva o nome dos irmãos Rebouças, do André e do Antônio. E ele também não foi identificado como cientista ou engenheiro. Né? E depois o Rodrigo foi perguntar para o aluno por que você acha que ele não é cientista ou engenheiro. Aí ele falou, essa escola ficava perto ali da Madureira, e falou, esse sujeito assim eu vejo todo dia na esquina, são os bebuns que eu vejo aqui na esquina, não são. Essa é a ideia. Né? Então os homens brancos em geral foram aceitos, com exceção de alguns poucos. Por exemplo, aqui você tem aqui Feynman, Richard Feynman, prêmio Nobel de Física, um dos maiores físicos do século XX, ele não foi aceito como físico, como pesquisador. E aí o Rodrigo foi querer saber por quê. Porque ele está de terno, né? E ele parece político, segundo os alunos. Então, você vê que então ele tem cara de safado, é a palavra que foi usada. Então, ele parece político. Então, Richard Feynman, que é esse cara aqui, não parece porque tem cara de safado, é político. E o outro foi o... Cadê aqui? Não consigo. Esse aqui esse é famoso, esse aqui também foi rejeitado. Esse... exato. Mas tem aqui Heisenberg, cadê? Não estou conseguindo ver aqui. Eu acho que talvez está difícil de enxergar, mas Heisenberg foi também não foi reconhecido como físico. E perguntaram, por que não? É porque ele é muito bonito. Então, ele parece ator de Hollywood. Então, no imaginário dos alunos, cientista é um homem branco feio. Não? Então, você tem que ser feio. Homem branco e feio para ser... Então, essa é a ideia, é um exemplo da colonialidade presente. Então, apenas homens brancos são detentores do conhecimento e podem ser cientistas. Só uma curiosidade, todos os negros foram rejeitados, mas quando você bota um óculos, melhora um pouquinho, a rejeição diminui. Embora seja rejeitado, se botar óculos, você fica mais intelectual. Então, a rejeição diminui, embora continue rejeitado. Pode passar, esses são os resultados. Né? E a gente, como consequência, a gente adaptou um teste que é o Colorado Learning Attitudes About Science, que é que mede, é uma medida de como as atitudes que os alunos têm com relação às ciências. Pedro Colorado, a gente traduziu e adaptou aqui. Né? E ele mede várias dimensões. Né? Por exemplo, a conexão do mundo, a conexão que aquele ensino de física faz com o mundo, tem alguma conexão ou apenas a questão de fórmula, né? Ou então
interesse pessoal, ele tem interesse por aquilo ali, se faz sentido para ele ou simplesmente é alguma coisa que ele tem que fazer porque é uma obrigação. A compreensão conceitual, as conexões, confiança para solucionar problemas. Então, tem um teste de múltipla escolha, né, estatístico, e a gente aplicou no início do ano e no final. E entre o início, ele fez uma intervenção, ele mostrou o papel, né, a contribuição de cientistas negros, até a Catemari. Então, isso foi muito importante para as alunas, e a gente aplicou esse teste estatístico, onde a hipótese era assim, geralmente essa hipótese nula, que a gente chama, a minha intervenção não fazer nenhuma mudança. Essa é a hipótese, só para facilitar. E a gente testa essa hipótese, né? E, no caso, o teste estatístico, você rejeita ou não a hipótese de que... Então, quando eu rejeito, sim, quer dizer que teve aquela intervenção foi efetiva, mudou para os alunos. Então, em algumas categorias, nós rejeitamos a hipótese, ou seja, melhorou, né? A visão do aluno, né? A atitude mudou. Em alguns outros casos, não. A compreensão conceitual não melhorou, conexões, porque isso não foi trabalhado. A gente não se preocupou com o conteúdo aqui, a intervenção, mas sim apenas mexer no imaginário, na contribuição de cientistas negros. Essa foi a ideia. E a gente conseguiu algumas um pouco mais fortes, né, uma evidência forte de que teve, outras evidências fracas, mas foi um trabalho que foi feito durante alguns meses, tem várias dificuldades, principalmente pela evasão, né? Os alunos que começam não são os mesmos que terminam, mas mostrou que tem uma evidência que aquelas intervenções de fato foram efetivas. Pode passar, né? E indo para matemática, né? A gente também trabalhando com etnomatemática, né? E a gente tem aqui o Biratan D'Ambrosio, também faleceu o ano passado, foi ano passado, se não me engano. Ele é um dos pais da etnomatemática, né? O que é etnomatemática, né, na palavra deles? É a matemática praticada dentro de um grupo cultural, tal como sociedades nacionais, tribais, grupos de trabalhos, categorias de crianças de uma certa faixa etária, e assim por diante. A matemática de um determinado grupo é praticada, né? Então, por exemplo, alguns pescadores, mesmo sem ter uma educação formal, existe matemática naquele pensamento que eles fazem, nas estratégias profissionais que eles desenvolvem. Então, isso é etnomatemática. Pode passar, né? Então, o que é etnomatemática? O esquema de definição segundo o D'Ambrosio, né? O etno tem a ver, né, o nome. O que quer dizer a semântica? O etno quer dizer o ambiente natural, social, cultural, imaginário, onde está sendo desenvolvida aquela matemática. A matema, né, que é a capacidade de explicar, aprender, conhecer, lidar com, né? Matema é aquilo que pode ser aprendido. E a tica, né, que é o técne, que é o modo, estilo, a arte, as técnicas, né? Então, isso é etnomatemática, né? Pode passar. E ligada a isso, tem a questão da Lei 10.639, que depois foi reformulada para 11.645. Alguém já ouviu falar dessa lei? Alguém levanta a mão, tem um só. Mais alguém conhecia? Duas. Então, essa lei, né, de 2003, depois foi reformulada, que diz que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministradas no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Mas quando fala todo, é todo, inclusive física, matemática. Então, essa é a ideia de trazer essa lei, que é uma lei que devia ser aplicada e não é. Poucos conhecem, né? Então, também a gente trabalha na aplicação e desenvolver material para isso. Pode passar, por favor. Então, nessa linha, a gente tem aqui já, caminhando para o final, o Abudo Osofo. Ele é professor de matemática moçambicano. Ele veio no Brasil fazer o doutorado, né, e a proposta dele foi a exploração pedagógica dos artefatos culturais da etnia dele, etnia moçambicana, a Makwa, para o ensino culturalmente contextualizado da matemática, com essa abordagem etnomatemática. Qual é a ideia? Né? Que esses artefatos culturais, né, são feitos por artistas daquela etnia, tem matemática ali, e ela pode ser usada para o aluno, para fazer com que o aluno faça sentido para o aluno daquela etnia, que não seja só aquela matemática dos livros, onde os livros, pelo menos de física, livros de matemática tem pouca cara, né? Mas os de física sempre tem uma carinha lá de um homem branco. Então, para eles é uma coisa que é
meio estranha. Então, a ideia é trazer um ensino contextualizado. Essa foi a tese dele. Pode passar. Então, ele é moçambicano, aqui em Moçambique, né? Aqui no sul, né? Sudeste aqui da África, né? Aqui em detalhe, Moçambique. Tem várias regiões aqui ao norte, né? Em amarelo, tem algumas províncias. E ele, a Máqua é uma das... Tem várias etnias lá, e nessa província de Nampula, onde tem uma grande prevalência dessa etnia, né? Que é um país com grande diversidade étnica, né, cultural e linguística, com mais de 17 etnias. E a Máqua é uma das principais, com quase 25%. Né? Então, essa é a ideia para ensinar matemática contextualizada, né, culturalmente contextualizada para esses alunos. Pode passar. Então, é um trabalho assim, ele foi para lá, né, no país, e entrevistou não só artesãos, mas alunos e professores, né, e fez atividades. Então, aqui ele entrevistou e filmou, fotografou artesãos dessa etnia Máqua, confeccionando alguns artefatos, né, e perguntando para eles, né, como que eles fazem, para ver qual a matemática, qual o pensamento que está por trás ali. Pode passar, por favor. Então, está aqui a construção, né, nesse caso aqui, de um objeto que ele pretende usar nas suas aulas de matemática. Pode passar. Né? Então, depois que ele entrevista os artesãos e tenta identificar esses elementos de matemática, ele aplica, né, faz uma proposta, trabalha com professores e com alunos em duas escolas, uma em Mona, na província de Mona, outra em Nampula, com os alunos, né? E a ideia é usar esses artefatos para ensinar matemática. Então, pode passar. Então, por exemplo, você pega um cesto, aqui na tampa de um cesto, né? E já vê, são vários, feitos com vários círculos, você pode pegar a matemática tradicional, ensinar o que é uma reta, né? Você pode contar, por exemplo, o número de tiras circulares atravessadas ao longo aqui do comprimento, né? Você pode medir o comprimento com uma certa unidade qualquer e contar quantas tiras passam e fazer um gráfico linear a partir desse objeto. Então, a ideia aqui é a ideia de um ensino que você pega elementos culturais locais, mas ensina... você quer que esse aluno seja capaz de viver nesse mundo cada vez globalizado e cada vez menor. Então, a ideia é você ensinar um contexto que não exclua o aluno, não é só aquele local que fique só na etnia dele, mas que inclua a etnia dele, então local, mas também globalizado, com a matemática que ele vai precisar. Que ele quer que ele vai, se ele quiser entrar na universidade, assim por diante, ele precisa dessa matemática. Então, esse é o contexto. Pode passar. Outro trabalho, eu acho que é o último, vou passar aqui, é a da Thaís, que também é professora de matemática, e a ideia dela dentro dessa ideia de arte de matemática, ensinar matemática através da capoeira. Né? Então, até o trabalho dela é entre cantos e contragolpes, saberes da matemática nas rodas de capoeira. Então, ela entrevistou capoeiristas, professores de matemática e alunos, né? E ver como que pode trazer esse ensino contextualizado, usar a capoeira, né, dentro desse conceito de etnomatemática. Também foi o trabalho dela. Pode passar. Então, por exemplo, a questão da circunferência. Então, a circunferência, né, que é muito utilizada em algumas culturas africanas, né, e nessas culturas, né, quando alguns povos africanos, algumas etnias, olham para o mundo ocidental, né, e observamos uma visão linear da vida, né, início, meio e fim. Mas, né, o tempo, por exemplo, sendo linear. Mas a visão de várias culturas é algo cíclico. Então, a circunferência está presente. Né? Então, por exemplo, na cultura africana, as pessoas são vistas como seres cíclicos. Né? A vida infinita, eterna, sempre volta. Né? Então, esse conceito de círculo, de conferência, está muito presente culturalmente e está na roda de capoeira. Então, a questão do círculo, né? Pode passar. Eu trabalho esses elementos. Bom, aqui, como é um PowerPoint, não tem movimento, mas tem aqui a ginga na capoeira. Você pode, quando o capoeirista está fazendo alguns movimentos, você pode traçar no chão, por exemplo, algumas figuras geométricas como triângulo, e a partir dessa ginga, vendo os movimentos, a dinâmica dos movimentos, você pode trabalhar a geometria, por exemplo, com os alunos. Pode passar. Eu não sou capoeirista, não, mas eu não sou capoeirista. Isso, aqui também. Então, o estrelinha, o AU também, né? Que aqui estaria animado, mas aqui tem
sequência, como seria o AU fazer uma estrela, você pode trabalhar elementos de simetria, por exemplo, trabalhar geometria, e assim por diante. Né, essa foi, na verdade, a ideia dela era aplicar isso em sala de aula, mas, de novo, a pandemia, né, atrapalhou e ela acabou nas entrevistas e trazendo apenas a proposta. Pode passar. Então, acho que termina. Eu terminando aqui, eu vou dar o Koshu Kuru, que é obrigado em Emakua, que eu aprendi com o Abudo. Né? Então, e é isso aí. Então, agradeço vocês pela atenção. E qualquer pergunta. Obrigado, Tony, pela apresentação. Eu aprendi bastante coisa hoje e vou passar aqui para vocês perguntas, comentários. O pessoal também que está conectado, se quiser, é só deixar aqui no chat que eu olho e passo para o Tony. Só 2 comentários aqui. O Ângelo Carvalho falou: excelente tópico abordado. Ainda existem muitos preconceitos diretos e estruturais. E também disse: pô, pensei em ver o Tony jogando capoeira. Enfim. Bom, enfim. Não, eu vou. É só se tiver uma bola. Aí eu tento. E aí, pessoal, perguntas, comentários? Vamos começar com a Thaís aqui. Só um minutinho. Boa noite, né? Eu achei muito interessante essa questão falando da inclusão e tudo, e a gente que vem da realidade de escola pública, né, é muito difícil e tal. E eu, particularmente, tenho muita dificuldade na questão de desenvolver esse tipo de coisa, na questão da criatividade, de como desenvolver material, o que eu posso fazer diferente para tentar trazer aquele aluno. Realmente tenho muita dificuldade. Como é que vocês se inspiram, assim, traz essa inspiração para fazer esse tipo de atividade muito, muito, muito bonita, assim, parabéns. Exato, para o pessoal ouvir. Isso aí. Então, a pergunta é importantíssima e, de fato, não é fácil, porque é uma tendência da gente reproduzir, o mais fácil é reproduzir aquilo que a gente aprende, né? Se a gente não aprendeu, é difícil. Por isso que são dissertações e teses aqui, não é fácil. Mas existe algum material que está sendo produzido, né? E eu recomendo, infelizmente eu não trouxe aqui, mas existem alguns livros também que trazem propostas nas exatas, né? Se não me engano, Descolonizando Saberes, a Lei 10.639, é um livro curtinho, né, editado pela professora Catemari e outros colaboradores, que traz propostas ali em física, matemática, química, né, para trabalhar, né, esses conteúdos em sala de aula, no caso, no contexto da Lei 10.639. Né? Então, é um livro, assim, eu acho que... Então, e agora a produção, a gente olhar um pouquinho nos jornais brasileiros e no banco de teses, eu tenho acompanhado um número crescente, cada vez mais crescente, de trabalhos, né, tanto artigos como dissertações, voltados para a temática de inclusão, tanto para alunos cegos, surdos, mas também com a questão do capacitismo, a questão de inclusão de negros, mulheres. Então, eu vejo hoje, assim, eu fico muito feliz que há uma produção muito grande. Então, dá uma procurada nos jornais, nas revistas especializadas de ensino, no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Revista Brasileira, Física na Escola, para quem é de Física, onde estão começando a surgir várias ideias muito interessantes lá, e dissertações também. Mas, de fato, é um desafio para a gente, não é fácil, né? Tanto que eu entrei nessa da primeira vez lá em 2010, lá, sem saber exatamente onde estava pisando. Perguntas? Comentários? Só um minutinho, Marco. Eu já passo aqui, tem uma pergunta aqui do Ângelo, mas só um minutinho que eu já... Tony, você fez falando sobre a questão do professor ser capacitado para a questão de inclusão. Cara, eu acho uma coisa muito desafiadora. Eu vou te dar uma ideia, eu estou com um aluno no CEDES que ele tem esquizofrenia. Para mim, é muito complicado. Eu acho o seguinte, eu acho que o professor precisa... O que você acha disso? Eu acho que o professor precisa de uma capacitação mínima, porque fica muito difícil você lidar com determinados comportamentos que você não está... A gente não está plenamente capacitado. Eu acho que a minha formação, por exemplo, que é semelhante à sua, nosso tempo do 3+1, né? Que não capacitou para isso. O que você acha disso?
Posso só fazer um adendo? Inclusive, a maior parte de nós, mesmo, eu não sou do 3+1, mas ainda assim, a gente tem uma formação muito tradicional e a gente tende a colocar todo mundo no mesmo pacote. Gente, são 10 questões na prova, o nível esse aí, a prova é do Moisés, e é isso aí. Mas eu não enxergo, é bom, aí a vida é complicada mesmo, né? Quer dizer, esse seria o default, né? E aí, como é que faz para transpor isso aí, né? Excelente pergunta, né? Bom, de fato, não é simples. Em alguns casos, em casos extremos, de fato, você é um aluno que tem algum problema em sala de aula, como assim, uma crise em sala de aula, por exemplo, o professor então ele precisa ser encaminhado para o especialista, nesse caso, né? Então, mas existe, a gente fala assim, o professor não precisa ser totalmente um especialista, mas, claro, existe um pouco de... Ele tem que saber trabalhar. Eu já visitei, por exemplo, o INES, né, com o Instituto Nacional de Ensino de Surdos, e o Benjamin Constant. Os professores que estão lá, eles entram e, a princípio, eles são formação tradicional nossa, não estão, e eles vão se capacitando lá. Existem vários cursos no Benjamin Constant, no INES, que capacitam lá os professores que trabalham nessa escola especial, e eles vão se capacitando ao longo do processo, né? Mas, em alguns casos, por exemplo, no caso de alunos surdos, por exemplo, geralmente você precisa de um intérprete. É necessário em sala de aula, né? O professor está falando na aula e tem um intérprete, né? Um ou mais, que faz, né? Conversa com o aluno. Então tem que ter. E o professor tem que ter. Tem que ser sensível também, que existe um intérprete ali que precisa adaptar. E é um grande desafio, por exemplo, traduzir, né, a língua, o idioma do sul do Brasil é o Libras, né, traduzir para Libras alguns símbolos matemáticos, ou físicos, né, como você vai, o operador Nabla, por exemplo, a equação de Maxwell, como vai fazer isso? Não existe, né, então isso é difícil. Então, muitas vezes as pessoas criam a sua tradução. Mas, em alguns casos, você tem especialistas que acompanham o professor, como no caso dos tradutores, mas claro que existe uma acessibilidade, um treinamento mínimo, né? Assim, eu acho que se uma pessoa, você está em sala e um professor um aluno está em meio de uma crise, ele tem que saber o que fazer. Então, nesse sentido, o conhecimento mínimo ele precisa, embora eu só reproduziria as palavras da professora Mantoni, que ela, o professor não precisa ser um especialista, mas ele tem que ter uma acessibilidade. Porque senão o pessoal não ouve. Eu acho que o grande gargalo da inclusão, cara, é exatamente essa questão. Uma delas, né? Pelo seguinte, eu coordeno o projeto de residência pedagógica, que já coordenei o PIBIS, e aí o que eu vejo? Alguns alunos que estão incluídos nas escolas, eles são simplesmente colocados à margem de todo o processo. Você coloca um estagiário para ficar com um aluno que tem alguma necessidade especial, e ele fica à parte, é um mundo à parte. Não está vendo inclusão, como você está falando, ele está vendo uma meia boca, porque você precisaria de uma escola que tivesse especialistas que ajudassem os professores a atender plenamente esses alunos. A realidade brasileira não é essa, infelizmente. Excelente observação. Eu tenho as minhas... O Márcio, né, Veloso, ele entrevistou vários professores de escolas especializadas, de escolas inclusivas, colheu informações, professores da universidade também, que não são especialistas e trabalharam. Então, por exemplo, a gente tem um aluno cego, e na física eu fiquei muito feliz que, de forma totalmente voluntária, ele foi acompanhado, esse aluno foi acompanhado. Em Física 1, né, teve um professor, né, uma professora e um mestrando, né, que foi parte da dissertação de mestrado, acompanhou esse aluno, desenvolveu material pedagógico para esse aluno, e sabe a dificuldade, né? Uma professora, doutora, pesquisadora, a gente tem estudo de física, atende a universidade quase toda, e você está monopolizando um professor para um aluno, né? Então, por exemplo, nós fizemos isso no estudo de física, Física 1, FISESP 1, FISESP 2, FISESP 3. Mas ainda não é um exemplo de inclusão. A gente não conseguiu incluir, porque ele foi trabalhado de forma independente, né? Foi um material específico para ele, não foi em sala de aula. A gente não conseguiu, é muito difícil a inclusão. A gente não conseguiu na UFRJ fazer a inclusão.
Porque isso não é inclusão. No papel está recebendo, né? Mas na prática não é. Então, precisou que professores, de forma totalmente voluntária, se dedicassem exclusivamente àquilo ali. E isso, você está sobrecarregando alguém, porque aquele professor ia dar aula para uma turma de 50 alunos, não vai dar, e está se dedicando a um aluno, né? Alguém vai... Então, isso é um problema institucional. Né? Então, é uma dificuldade muito grande, são várias, né? Essa, então, a gente tem na UFRJ tem um núcleo lá que recebe, né, e orienta, recebe esses alunos, mas ainda não está ainda como a gente gostaria, existe insatisfação de todos os lados, os alunos reclamam. A gente precisaria ter, por exemplo, braille, informação nas portas, não tem, pistas, né, para os alunos, não tem, né? Então, a gente não tem a infraestrutura necessária ainda. Então, o que a gente tem são iniciativas individuais, boa vontade dos professores, a gente está muito longe. Agora, se me permite, alguns exemplos. Eu não sou totalmente contra as escolas especiais, especializadas, porque eu visitei, por exemplo, o Benjamin Constant, numa aula de matemática. Eu vou dizer para você já ficou emocionado numa aula de matemática, eu já fiquei emocionado. Então, eu vi, né, acompanhei o Rodrigo, que eu estava orientando ele, numa aula de matemática, um professor, trabalhou com alunos cegos, e tinham várias deficiências, além da questão da cegueira, que estão outras questões, e o trabalho que aquele professor fez ali, assim, foi, assim, eu fiquei, assim, me emocionou. Né? Isso numa escola especial. Por outro lado, eu vi relatos de aluno que a gente entrevistou, que veio de uma escola supostamente inclusiva, pelo menos no papel, que mostrou exatamente o que você está falando. Ele é deixado, então, tipo, o aluno está em sala, o professor está dando aula, ó, depois eu explico isso para você, explico para a turma, depois eu explico para você, tá? E não explica, né? Depois não explica, né? Ou então, assim, na hora da prova, fazer a prova adaptada, prova sobre corrente elétrica. Então, eu vou dar uma prova para você. Ele pega um fio, assim, um cabo, o aluno aqui pega esse fio. O que passa nesse fio aí? Corrente elétrica. Tá bom, passou 10. Então, ele fala que os alunos são totalmente desacreditados, os professores mesmo não acreditam nos alunos, desmotivam. Né? Então, isso é um desafio. É um desafio grande de fato. Então, a gente almeja a inclusão, mas é difícil chegar lá. A gente tem uma pergunta aqui, só antes eu queria comentar um negócio que eu não sei, né? Mas para mim tem umas, assim, na minha maneira de ver, parece uma escadinha, né? Você precisa primeiro de material. Então você precisa adaptar o material para o currículo. Tem o currículo, conceito X lá, eu tenho que ter um material disponível. Depois eu tenho que adaptar a metodologia didática. Se a gente for entrar no conceito de uma teoria psicológica sobre o que aprender para uma pessoa cega ou para uma pessoa surda e para uma pessoa que não tem essa necessidade, isso é um buraco sem fim. Se isso um dia for superado, aí você precisa de uma metodologia híbrida, né? Quer dizer, aí sim a gente tem realmente, aí eu vejo assim, né? A maneira como organiza minha cabeça. E não sei, talvez até a própria teoria psicológica que embasa a concepção de aprendizado, você precisaria ter duas. Você não pode... Porque o mindset mesmo de um cara que enxerga é um mindset diferente de um cara que nunca viu nada. É uma outra fórmula de como pensa. Então não tem nem como. Não tem como a avaliação ser igual, não faz sentido. E a avaliação ser diferente é excludente. Então, é meio que assim, né? Você complicou as coisas, né? Mas, enfim, antes de só passar aqui para o Ângelo Carvalho, que ele gostaria de saber como é que está a questão, assim, pelo que eu entendi aqui, o estado da arte, da aplicação da lei de inclusão, que você comentou, daquelas leis, né, sobre afrodescendentes e tal, como é que efetivamente elas estão sendo aplicadas, tá? Pois é, como várias leis no Brasil existem, mas não pegam, né? Muitos professores não conhecem. Né? A lei não sequer conhece. Se você não conhece, como você vai aplicar? Então, primeiro, a maioria não conhece, e quando acontece, em alguns casos, quando chega lá no mês de novembro, né? Aí tem o mês da consciência negra, aí faz um evento lá numa semana, ou um dia, e bom, cumprimos a lei. Né? Não é mais, só que é mais do que isso. Então, quando tem, são exemplos assim, reserva aquela semana para atividades,
da consciência negra, mas, de fato, não tem. Então, é um outro desafio. As pessoas têm que conhecer, você tem que mudar. A gente teve um trabalho que eu não citei aqui do Dione também, que entrevistou professores de matemática, né, sobre essa lei, e muitos sequer, além de não conhecerem, alguns são contra. Ó, a ideia é assim, ó, eu não sou advogado, não tenho que conhecer a lei. Foi a resposta que um dos professores deram, né? Então, alguns são totalmente contra, né? Então, isso tem que mudar. Alguns professores são extremamente, digamos assim, uma visão muito curta, né, da matemática e da física estreita, são conteudistas, e eu sou conteudista, deixando claro aqui, o Marco sabe, eu sou conteudista, mas a gente... exatamente. Mas tem uma visão que acha que tem que ensinar daquele jeito que aprendeu e só. Então, contextualizar, não tem nada a ver, né? Só tem que ensinar isso aqui, pronto, teorema de Pitágoras e acabou. Não tem que conhecer lei nenhuma, eu sou professor de física, sou professor de matemática, eu não sei lei, não tem que aprender nada disso. Então, aí fica difícil mesmo. Eu queria fazer, não é exatamente, eu posso tentar transformar isso numa pergunta, mas hoje eu acho que eu entendi uma coisa, que é o seguinte: quando às vezes a gente faz um produto no mestrado, você tenta dispositivos para validar o quanto que aquilo ali teve influência nos alunos. Como a gente já está acostumado a fazer avaliação tradicional, a gente quer mudar um pouco. A gente, no final, eu geralmente dou um formulário assim, o que você aprendeu da nossa sequência didática aí? E deixa o moleque falar o que ele acha. Aí ele escreve lá e tal, não sei o quê. O que você percebe? O óbvio, que muito do que você ensinou não vai levar para a vida, né? Talvez porque muito do que o conhecimento da escola não ganha aquele status de conhecimento perene na cabeça do cara. E aí é o seguinte, agora que você falou etnomatemática, eu não conhecia. Agora, para mim, faz todo sentido. Que, na verdade, quando você insere um contexto que é ali, que é inerente à realidade do cara, parece que aquilo ali já sai incorporado à realidade dele. Você já transpõe essa barreira. Eu estou certo nessa maneira de ver? Perfeito, é exatamente isso, né? Para a matemática, né, para alguns grupos, existe alguns... Quando a gente recebe, isso já é bem conhecido, quando você recebe um aluno em sala de aula, é muito importante o que a gente chama de capital cultural dele, né? Eu acho que o Tenório, que está trabalhando com isso, ele deve estar assistindo aqui. Então, tá, Tenório, um abraço para o Tenório. Então, é muito importante quando você recebe, né? Isso a gente já sabe desde o século XVIII, né? Você coloca... Já foi feito isso em alguns países liberais no início, depois da Revolução Francesa, por exemplo, onde antes você tinha o ensino era só para a realeza e a ideia liberal, né, que é o ensino para todo mundo, né? Só que esse todo mundo só se restringiu à burguesia. Então, houve algumas experiências, né, onde os países liberais, com algum poder econômico, dos primeiros sistemas nacionais de ensino, onde colocava todo mundo junto, né? E lá, desde dessa época, né, na Alemanha, antes de ser chamada de Alemanha, por exemplo, aconteceu isso, eles já começaram a observar que colocava os filhos da burguesia junto com a classe trabalhadora e os resultados não eram o mesmo, né? Aí que surgem as teorias racistas, né? Então, quem essa ideia mais elitista fala, os ricos são ricos porque são mais capacitados, os alunos são mais capacitados, quem é pobre porque não tem capacidade. E isso durou durante muito tempo, e só na década de 60, com Bourdieu, Pierre Bourdieu, que fala com as teorias do capital, que para a burguesia, né, o filho da burguesia que chega na universidade, chega no IF aqui, que é um ensino de qualidade, se ele frequentou escola de qualidade, isso aqui é simplesmente uma extensão do que ele já viu. Mas para quem vem da classe trabalhadora aqui, é um dos grandes desafios. O ambiente, o cara não sabe nem como andar aqui, né? Então, a importância do capital que ele traz, muitas vezes, da família, né? Mas tem outro conceito importante aqui que entra, que é as perspectivas futuras. Não só o que ele traz, mas o que ele vem. Então, mesmo quando você vem, não sei quem já teve experiência de trabalhar em curso preparatório, pré-militar, são pessoas de classe trabalhadora que estão lá, mas os caras têm uma vontade muito grande. Porque aquilo ali
Eles quem aprender vai fazer sentido. Tem que passar no concurso, eu preciso saber isso. Na perspectiva que ele traz. Tem que fazer sentido, estudam muito. E são pessoas que vêm da classe trabalhadora, quer ser sargento do exército, não é cara rico que quer ser. Então, a perspectiva. Então tem que fazer sentido para ele, de alguma forma. Então, no caso da étnico-matemática, o ensino contextualizado, culturalmente contextualizado, é uma proposta de você, daquilo fazer sentido para ele, estar próximo no dia a dia, e não alguma coisa que só que eu tenho que estar no livro, eu tenho que aprender. Tem que fazer sentido, ele tem que ver que aquilo é importante para ele. Né? Então, no trabalho da Thaís, o discurso fala, ó, aprender matemática é importante, eles falam, mas na prática, assim, por que isso vai me servir depois? Né? Essa é a ideia. Então, a ideia da contextualização é essa. Vou passar aqui uma pergunta só do José Carlos Tenório. A maior parte da física que é trabalhada no ensino médio foi desenvolvida por homens brancos europeus. Você poderia dar alguns exemplos de ensino de física que promova a decolonialidade? Depois o Ayla. Legal, obrigado, Tenório. A tese do Rodrigo ele faz isso, não? Então, por exemplo, é muito comum a questão do Enem, vestibulares, a questão do chuveiro, resistência elétrica, ou então da resistência da lâmpada. Aí fala de Thomas Edison, inventou, o cara que é o gênio, que tem mais de 1000 invenções, né? Mas não fala que o Edison, na verdade, era um capitalista que pagava pessoas para trabalhar para ele. Então, a lâmpada que funcionou de fato, a primeira é a lâmpada de carbono, foi feita por um cientista negro, né? Um Latimer, Lewis Latimer, que trabalhava com o Thomas Edison, mas foi ele que fez a primeira lâmpada de filamento de carbono, que hoje é até chique, né? Que funcionou de fato. Então, por exemplo, você vai ensinar resistência elétrica, a lei de Ohm, você pode mostrar o trabalho a contribuição de cientistas negros, como Lewis Latimer. Inclusive, fazendo propaganda, o Rodrigo publicou na Física na Escola um trabalho justamente isso, essa proposta de trazer Lewis Latimer. Isso é uma questão de resistência elétrica, toda hora cai. Né? Então, por exemplo, mostrar o trabalho dessas pessoas que foram invisibilizadas. Né? Muitas vezes, por exemplo, eu desde pequeno eu passo no túnel Rebouças, eu nunca soube que eram negros. Eu só fui saber, depois de adulto, que eu sabia que os irmãos Rebouças eram negros. Eu passo pelo túnel Rebouças sempre, desde pequeno, e nunca soube. Né? Então, muitos deles são invisibilizados. Né? Então, por exemplo, o autor do Conde de Monte Cristo, por exemplo, eu só soube que era negro bem recente. Né? Pois é. Então, o autor é negro, a gente sabe? Ninguém sabe. Eu soube há muito pouco tempo. É invisibilizado. Então, existem trabalhos que são, de propósito, invisibilizados. Então, é trazer, resgatar a contribuição desses pesquisadores. Boa noite, mestre. Cara, assim, eu tô arrependido de ter chegado atrasado, tava trabalhando, depois de chegar antes. Boa. É um assunto assim, que me toca do início ao fim, toda a minha graduação sempre me interessei por esse assunto, sempre foi minha área de pesquisa. Antes de tudo, eu preciso até já fazer uma propaganda aqui. Assim, hoje, em Volta Redonda, existe um curso de educação antirracista do Clube Palmares e é feito por educadores, por doutores, por mestres, aborda diversos assuntos desses que você está trazendo. A minha cabeça tá fervilhando aqui, porque, assim, é um curso inteiro, né? Você tá dando um curso inteiro numa palestra, é muita coisa. E a pergunta, mas eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu tinha que fazer essa propaganda porque eu sou um dos contribuintes lá do Clube Palmares, então, assim, se eu não fizesse essa fala aqui, eu acho que eu ia tomar porrada quando eu chegasse lá. Mas a minha pergunta, ela é muito parecida com a última pergunta, foi até interessante ela ter sido feita antes, porque existem diversos materiais que fazem essa abordagem, trazendo de volta essa contextualização histórica, de dialogar com quem foram na verdade, os primeiros dialogadores com o DVD. Tem vários conceitos da física clássica, por exemplo, né? E aí a pergunta está não no como a gente aplica isso em sala de aula. Porque, por exemplo, você falou da capoeira, eu sou capoeirista, e é o que você falou da matemática é totalmente verdade. Dá para trabalhar física com capoeira assim, com muita facilidade. Física está assim, expressa inteiramente dentro da capoeira. Então, dá para você fazer isso em sala de aula. Só que a minha pergunta não está na sala de aula, a minha pergunta está lá na academia. A minha pergunta é a seguinte: você, como um doutor, você nas bases mais profundas lá da física, que eu nunca vou chegar nesse lugar. Não chego, não. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como que você enxerga que essa desconstrução histórica, na verdade, essa história é verdadeira, como é que chega lá na abordagem para doutores,
mestres, da educação e principalmente da área da física dura e como é que chega isso lá? Como é que você acha que esse assunto pode dialogar de uma maneira a gente pensar e perceber que isso precisa ser transformado, porque é uma história contada por uma parte que não é tão verdadeira. Excelente, né? Excelente. Então, bom, primeiro, eu acho que eu vou tentar resolver muito que isso aí pode ser, eu acho que viraria até uma tese para a gente falar. Mas, ó, primeiro, né? Uma coisa que eu aprendi, né? Entrando agora na área de humanas, que esse trabalho que a gente faz, tem uma pé de humanas, de entrevistar, trabalho qualitativo, é importante, a importância, vários fatores, que é a história que você traz, né? Então, por exemplo, na academia, que ela é historicamente excludente, perdão, aqui, ela é excludente. Eu, por exemplo, uma vez eu contei quantos professores eu tive, mais de 100 na minha vida toda, desde do CA, eu fiz CA até o doutorado, eu tive, acho que, 2 ou 3 professores negros, né? Uma professora fundamental negra, uma de história. Na verdade, talvez o terceiro foi um curso extra-classe, extracurricular. Então, não tive professores negros. Então, e a academia, ela é tradicionalmente vou trazer um exemplo que eu ouvi, né? Ela é quase que nem aqueles cartórios antigos que passavam de pai para filho. Se você for na academia, os professores, vai na UFRJ, os sobrenomes que estão lá, são, boa parte ali é filho de professor. Então, eles têm uma história, não tem essa vivência. Então, por que eu me interessei por isso, né? A gente, nas dissertações, a gente ensina os alunos a falar: por que você escolheu esse tema? Tem muito da sua vivência. Eu vim de classe trabalhadora. Meus pais, ninguém na minha família tinha mais do que a 4ª série. Então, eu tenho uma visão totalmente diferente. Então, é a importância da representatividade, a diversidade de pensamentos. Então, eu sou sensível porque eu vivi isso. Pessoas que não passaram por isso sequer imaginam. Não que eles sejam racistas, não, porque sequer vislumbram isso. Eu comecei a me perguntar, quando eu sou professor lá no Instituto, mais quase 100 professores, cadê os outros negros? Você é o único negro lá. Aí você pergunta, por quê? Aí foi daí que eu comecei a trabalhar com isso. Então, levar isso precisa que alguém leve, porque naturalmente eles sequer pensam, não é por maldade. É natural. As pessoas estão acostumadas a chegar a um ambiente, na universidade, e ver pessoas brancas, e é natural. Você não estranha que no Brasil, que tem 54% de negros, na universidade não tenha. Hoje está melhor, não tenha negros, mas que os presídios têm 75% de negros. Então, as pessoas não estranham. É normal, você chega no lugar só vê branco. É normal. As pessoas estranham quando vê um negro naquele lugar que supostamente. Aquele olhar. Acho que todo negro já viu aquele olhar de estranhamento. O que você está fazendo aqui, cara? Então isso é normal, é normalizado, né? Isso é normal. Que eu falei da teoria crítica da raça. O racismo está normal, está normalizado, as pessoas acham normal isso e não veem racismo. Até pouco tempo atrás eu conversava com meus colegas brancos e eles falavam: pô, racismo o quê, cara? Isso é coisa da tua cabeça, isso não existe. Até que o celular apareceu e começaram a filmar. E isso vira mídia, né? Quando todo mundo vê, cara, de fato, é racismo o que está acontecendo, que as pessoas não viam. Então, é preciso. Então, como levar lá? Você precisa que a gente leve, que não vai sozinho, não vão aprender. Então, eu preciso ter professores negros, mulheres. Por que no Instituto de Física eu não tenho? Então, agora tem uma mulher não branca. E o pessoal da limpeza é essencialmente mulher negra. Então, você vê, a senzala, né? O Instituto de Física eu trabalho, quem está em limpeza são essencialmente mulheres negras. Os professores são essencialmente homens brancos. Então a gente exclui, e é natural, ninguém estranha, porque cresceu assim. Então é o papel da inclusão. Desde pequeno, se você desde pequeno acha natural ter uma sala só com pessoas brancas num país negro, é natural para você. Então você precisa desde criança aprender que existe inclusão, e se você não aprender em criança é mais difícil. Então você precisa alguém falar. Então hoje eu tento fazer isso. E é preciso que a gente entre e fale, senão não chega, naturalmente não vai. Desculpe a resposta longa. Não foi ruim, não. É só para contribuir mesmo no final. Mas você acha que
existe uma abertura para esse diálogo? Acho que essa é a minha grande dúvida, sabe? Porque às vezes é muito complicado a gente iniciar esse diálogo, assim, né? Porque, por exemplo, espaços como esse de debate, como a gente está tendo hoje, igual o professor pensando sobre metodologia, a gente, mas caraca, teve uma fala muito bacana, tipo, caraca, eu quero trazer para um aluno uma metodologia diferente, mas vão virar para mim e vão falar que eu estou sendo excludente porque eu estou levando uma metodologia diferente. Mas, a gente pode abrir isso, talvez, fazer uma metodologia diferente para todo mundo. Mas aí dá muito trabalho. Aí a gente começa a discutir, mas a discussão é essa. Acho que o grande ponto da educação, na minha visão, não é chegar a conclusões muitas das vezes, mas abrir espaços para debate. E é isso que eu queria saber. Se você, que está lá dentro, como um doutor, se você vê espaço para debate para esse tipo de coisa. Perfeito. Eu digo, mudou muito. Hoje tem espaço. Eu comecei a gritar, aí apareceu, né? Alguém tem que falar. Então eu comecei a gritar lá. Então, por exemplo, no Instituto de Física, onde se dá colóquios de física dura, eu já dei 2 colóquios falando sobre isso. Então, tem espaço. Então, existem pessoas que estão sensíveis. E também a gente tem que olhar também, né? Existem algumas pessoas que falam assim, olhando assim um lado, existe também a segregação do lado de cá, também falar todo branco é racista, não quer, né? Então tem essa questão e a gente tem que abrir. Existem pessoas, às vezes, não conhecem, simplesmente não conhecem. Assim como eu sou machista, não porque eu quero, porque eu cresci nessa sociedade machista, é natural para mim, eu preciso que alguém me diga, isso aí é machismo. Então precisa que a gente diga para eles, isso aqui é racismo. E há pessoas, sim, sensíveis, hoje muito mais, eu posso dizer várias pessoas que no Instituto de Física da UFRJ que são sensíveis a isso, há outros que não são, que não querem discutir, não, isso não é... E há quem tem. Então, vamos trabalhar com aqueles que querem, que são... Então, hoje, no meu Instituto de Física, eu trabalho, falo com orgulho, vários dos meus colegas são sensíveis, sim, a isso. Eu queria fazer só um breve comentário sobre essa percepção do que é... Porque, assim, essa questão do racismo controlar o senso, se manifestar facilmente no que a gente vê no controle que tem sobre o senso estético, é um negócio que sempre foi, para mim, foi sempre bastante exuberante. Quero brevíssima anedota, tem uma pessoa que eu respeito muito, que eu amo muito, e que me acompanha desde a minha tenra infância. Eu sou apaixonado por futebol, né? Alguns acho que sabe disso. Absolutamente aficionado por futebol, por histórias de futebol, etc. e tal. E essa pessoa que me conhece há muitos anos foi me contar a história do Brasil sendo derrotado na Copa de 50, no Maracanaço, né? Perdeu para o Uruguai. E aí ele comentou que aconteceu por 2 razões. Primeiro, porque o Barbosa, o goleiro, era preto, e preto não tem responsabilidade para ser goleiro. E segundo, porque o Brasil tinha um zagueiro chamado Bigode, e que o Bigode, enfim, ele era um zagueiro conhecido por ou passa a bola ou passa o cara, e naquela época não tinha VAR, né? Portanto, o Bigode era o elemento central ali no sistema defensivo, e naquele dia Bigode correu cutia, e aí foi o que aconteceu. Quantos anos se passaram? 25 anos, talvez. Essa pessoa é mulata, viu? Filho de uma pessoa preta. Eu fui no Museu do Futebol, em São Paulo, que narra a história, enfim... eu fico perdido, né? Assim como você na padaria, eu fico no Museu do Futebol. E aí tem uma sala só sobre o Maracanaço, e aí os caras explicam, entre outras coisas, que o Barbosa e o Bigode eram os 2 pretos da seleção. E aí pareceu conveniente para a imprensa da época jogar a culpa nos caras. Isso foi uma parada tão profunda que eu escutei esse discurso sendo replicado por mais de uma pessoa. Inclusive é engraçado, porque essa pessoa que me contou essa história nasceu em 1954. E, portanto, ele não assistiu o jogo. Mas ele viu, ele ouviu a história e até hoje tem essa coisa, e é isso. Eu só queria comentar esse detalhe, porque talvez nesse dia tenha me dado conta, falei, caramba, velho, é um bagulho muito pesado isso aí. Porque o cara não faz isso voluntariamente, é como se já tivesse no BIOS do cara atribuir esse tipo de situação. Não tem a menor noção de que isso não é correto, né? E aí, só para terminar, eu às vezes peço para os meus alunos fazerem pitches, né? Pequenos vídeos de 1 minuto. Então, eu ia pedir para vocês também fazerem vídeos tipo TikTok, oferecendo alguma coisa. Eu fui dar um exemplo de pitch, busquei no YouTube e achei o Cacete Planeta.
Seu Creyson, né? Seu Creyson fazia muito... Organizações de Tabajara são exemplos de pitch, né? Perfeito. Só que, caramba, eu não pude deixar o vídeo, né? Por causa do Planeta, nos anos 90, você fazia piada com preto, com gay, com mulher, assim, sistematicamente. Eu falei, mano, se eu levar isso pra os caras vão me matar aqui. E isso tem 20 anos, né? Assim, tem um pouquinho mais que 20 anos, você falava, assim, de maneira pejorativa, de maneira jocosa, escancaradamente, assim, mulher burra, assim. Gente, eu me lembro disso. E essa era a questão, tu achava engraçado, né? Então, bom, era um comentário, eu não sei se você tem a mesma percepção, você é mais velho que eu, acho que também. Exatamente, isso é naturalizado, isso faz a decolonialidade do ser epistema. Então, é natural para todo mundo achar que o negro é ocupado. Barbosa, você negro é ocupado. E pessoas negras também pensam isso, porque ele introjecta isso. Introjecta isso, né? Isso é a colonialidade, está na cabeça da pessoa. Então, você vê uma menina negra, ela acha que o cientista tem que ser um homem branco. Ela acha que uma mulher... Como... Né? Quantas hoje a gente tem médicos negros e negras, assim, a pessoa chega no hospital, eu quero falar com a doutora, acha que é enfermeira, né? Porque enfermeiras... Não, eu sou a doutora, como assim, né? Então, é esse estranhamento, porque é natural, né? E é a questão do racismo que está impregnado, e as pessoas acham natural isso, né? E de fato. Gente, pela avançada hora, vamos agradecer mais uma vez o Tony.